Bem-vindos, queridos. Estou falando da igreja que vai morar no céu. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus capítulo 25. Glória a Deus. Vou convidar a irmã Natália para fazer a leitura, por favor. Glória a Deus. Graça e paz, amém? A parábola das 10 virgens, versículo 1 ao 13. O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque não sabem o dia nem a hora. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Isso aqui é o versículo-chave da mensagem. Isso aqui é o motivo da parábola, né? Cada elemento tem o seu significado. Nós vamos conversar um pouco sobre isso. O Senhor Jesus está dizendo que a igreja do Senhor deve estar vigilante, porque não sabe o dia nem a hora que Ele vem. A gente só sabe que Ele vem. Amém, gente? Amém. Mas já faz mais de 2000 anos, não é verdade? Mas Ele vem. Faz mais de 2000 anos que os apóstolos têm dito que Ele vem. Ele prometeu que vinha. E a gente sabe que está perto. Faz mais de 2000 anos que está perto. Na verdade, está perto. Não é verdade? Ainda que demore 1000 anos, gente, está perto. Porque Ele vem. Porque Ele vai voltar. E nós vamos ter um encontro com Ele. E eu vou dizer uma coisa para você. Depois que esse olhinho fechar, Ele vai se abrir outra vez quando Ele estiver vindo. Quando Ele estiver voltado. Então, depois que esse olhinho fechar e vai abrir de novo, é como se tivesse passado um estalar de dedos. O tempo vai ser uma fração de segundos para você ter visto a volta do Senhor. Então tá certo. Cada pessoa que esperou que Ele voltasse logo, na hora que Ele voltar, terá sido logo. Terá sido rápido. Você entende? Agora, quando Ele voltar, nós precisamos estar prontos. Vigiai, pois,
porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Vamos conversar um pouco sobre essa parábola que fala muito para a igreja do Senhor. No versículo 1, o Senhor começa contando uma parábola que havia 10 virgens. 10 virgens. Ah, pastor, quer dizer que serão apenas 10 crentes, né? Que vão ao testemunho de Jeová, diz que são apenas 144 mil. É aquele texto de Apocalipse que fala isso, será que são esses? Não, na verdade são 10. O que é que significa 10? Quantos deles você tem na mão? Dá para contar. Não é verdade? Quantos mandamentos tem na Bíblia? 10. 10, queridos, é um número que significa totalidade. Amém, queridos? Então 10 significa tudo. 10 significa todos. Então, 10 virgens aqui simboliza a igreja do Senhor. Toda a igreja. São virgens. Aqui não está questionando se eram ou não virgens. Não está questionando se havia falsas virgens no meio das outras virgens. Está dizendo que todas eram virgens. Virgens aqui significa que estavam salvas. Então nós temos aqui 10 crentes. Nós temos aqui 10 pessoas que foram salvas em Cristo Jesus, ou todos eles, não é? Nós temos aqui, todas elas tinham lâmpadas e foram com suas lâmpadas com azeite, tinha um pouco de azeite, ao encontro do Senhor. Elas foram buscar o Senhor. Então eram mesmo crentes. Quem não é crente não vai buscar o Senhor. Na verdade, quando não é crente, o Senhor é que vem buscar, ela não é, gente. O Senhor, Ele chama, o Espírito Santo trabalha na vida de todo aquele que não é cristão. Mas depois que nós nos tornamos cristãos, nós temos que ter a responsabilidade de buscar o Senhor todos os dias de nossa vida. Existe uma experiência antes da conversão, existe uma experiência depois da conversão. E nós não podemos ser crentes e agir como se fôssemos perdidos. A responsabilidade do crescimento espiritual é individual. Amém, querido? Diga, eu tenho responsabilidade sobre o meu crescimento e sobre o meu desenvolvimento. Eu preciso estar crescendo. E aqui todas elas saíram ao encontro do noivo. Quem quer se encontrar com o noivo aqui? Quem quer que a gente vai dizer a besteira e dizer que eu não quero? Todos nós queremos, todos nós buscamos, todos nós desejamos. Tenho certeza que todos vocês aqui, todos que não vieram hoje por um motivo ou por outro, eles querem se encontrar com o noivo. Eles vão buscar o Senhor. A maioria vai vir amanhã, não é, pessoal? Querendo buscar o Senhor, não é verdade? Bem, de alguma forma, seu coração deseja algo mais de Deus, algo mais do Senhor. Versículo 2: 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. O livro do Provérbios fala muito sobre o sábio e o nécio, sobre o sábio e o louco. A sabedoria e a loucura, ou a sabedoria e a insensatez, a tolice, algumas versões falam louco, insensato ou tolo, né? São sinônimos. A sabedoria e a tolice tem muito a ver com as atitudes. Não estou falando nem de obras, nem de feitos. Estou falando de atitudes. A obra é aquilo que você faz. Tanto o sábio como o insensato fazem coisas. Não é verdade? A sabedoria ou a insensatez está na atitude, que não é o que se faz, é a forma como se faz. E nós precisamos atentar para a forma como fazemos as coisas, a forma, a atitude que tomamos quando fazemos o que fazemos. Existem as boas atitudes, existem as más atitudes. Não é apenas o fazer. Mas pastor, eu fiz. Mas fez como um sábio ou fez como um louco? Fez como um sábio
ou fez como um insensato. A forma como fazemos as coisas determina se nós amamos a sabedoria ou se nós a desprezamos. E para quem precisa de mais sabedoria na sua vida, eu dou um conselho: de devorar o livro de Provérbios. Lê Provérbios, estuda Provérbios, e você vai se tornar uma pessoa mais sábia. Ali, o autor do Provérbios, inspirado pelo Espírito de Deus, ele diz: filho meu, vem e compra de mim, adquire de mim a sabedoria. Então é algo que precisa ser comprado. Mais adiante ele vai falar sobre isso. É algo que precisa ser adquirido. É algo que precisamos dar valor. Comprar significa tirar de algo que você tem para adquirir algo que você não tem. Às vezes nós pegamos dinheiro e trocamos por um bem. Compramos. Ali fala de comprar sabedoria. É trocar algo que nós temos. Pode ser tempo, pode ser um esforço, pode ser uma dedicação qualquer, por algo que nós não temos. No caso ali, ele diz a sabedoria. Quem ama Deus de todo o coração, ama a sabedoria. Não faz as coisas de qualquer jeito. Deus não fez as coisas de qualquer jeito. Deus é sábio. Nós encontramos perfeição no que Deus faz. Não quer dizer que quando você faz uma coisa e dá errado, é porque faltou sabedoria. Às vezes falta conhecimento. São coisas diferentes. O sábio, mesmo sem conhecimento, ele procura fazer da melhor maneira. Ele procura depois adquirir o conhecimento para ter mais habilidades e assim poder construir mais coisas de forma melhor. Mas a atitude está sempre de se guardar, sempre de proteger, sempre de buscar a excelência, sempre de lutar contra todo tipo de preguiça, sempre de buscar, de dedicar sempre o máximo, sempre de saber discernir o tempo, a época, a estação. Sabedoria. Andar no caminho certo e saber que vai colher as coisas certas. E se andar no caminho errado, vai ter a recompensa dos que fazem as coisas erradas. Sabedoria. Dê Provérbios, você vai ver isso. Você não vai andar no caminho errado e esperar que aconteçam as coisas certas. E andando no caminho certo, você sabe que colherá do bem. Provérbios. Você entende? Tem gente que acha: não, mas eu sou filho de Deus, então não importa, eu posso fazer o que eu quiser e vai acontecer o bem comigo. Vai não. Muito filho de Deus morreu antes do tempo, porque foi insensato, porque foi louco, porque não foi sábio. Nós precisamos amar, desejar e comprar a sabedoria. Quer ser sábio? Lê Provérbios. Outra dica: quer ser sábio? Ande com os sábios. Observe os sábios. Imite os sábios. Mesmo sem entender algumas coisas. Por que falando assim? Ele é muito tolo. Tolo está sendo você, que não entende a sabedoria, que precisa comprar, precisa adquirir. Amém, gente? Uma nuance sobre esse assunto. Mas havia 5 sábias e 5 insensatas. Diga, tem a ver com procedimento. Tem a ver com forma de fazer as coisas. Os 2 grupos eram grupos de crentes, os 2 grupos eram grupos de pessoas que buscavam a Deus, mas um com sabedoria, outro com insensatez. Um fazia da melhor forma, outro fazia de qualquer forma. O insensato não faz da pior forma, gente. Essa é a grande questão. Não é que ele é mau, é que ele faz de qualquer jeito. Diga para o seu vizinho aí: Deus não lhe chamou para fazer de qualquer jeito. Deus chamou para fazer com sabedoria. Quem faz de qualquer jeito é insensato, é louco, é nécio. Por isso que muitas pessoas dizem: mas eu sou bom, eu não sou ruim, eu não sou mau, eu não tive intenção de errar. Mas erra muitas vezes porque faz de qualquer jeito, que não se dedica ao máximo, que acha que está bom de qualquer jeito. Insensato, nécio, louco, não é sábio. Analisa.
Deus te colocou na tua mão, naquilo que Deus te chamou, não está sendo sábio, está sendo louco. E acho que ainda Deus ainda vai te recompensar. Aquele homem que recebeu um talento e era louco, insensato, nécio, preguiçoso. Está lá no Provérbios que a preguiça não é fruto da sabedoria, é da insensatez. Ele pegou o talento e enterrou. Ele não era mau. Ele enterrou porque disse: meu Senhor é rigoroso, eu não posso correr o risco de perder esse talento, então eu vou enterrar. Quando ele voltar, ele vem prestar contas, eu vou entregar para ele. E o Senhor repreendeu severamente. Não é que ele era mau, mas o Senhor chamou de mau. Servo mau e preguiçoso. Por que não colocaste pelo menos no banco? Em tuas palavras tu serás condenado. Disseste que eu colho onde não plantei, e realmente não sabes tudo isso sobre mim, porque não trabalhaste o talento que te dei. Pega esse talento e dá o que tem 10, e esse aqui coloca nas trevas exteriores. Nossa, era servo do Senhor, era uma pessoa com um talento, era uma pessoa que tinha capacidade de administrar, porque o Senhor entregou os talentos de acordo com a capacidade que cada um tinha de administrar, mas era nécio. E olha o que aconteceu com o nécio: não entrou no gozo do Senhor. O que recebeu 5, que multiplicou para 10, entrou no gozo e administrou 10 cidades no reino do Senhor. O que tinha 2 e ganhou 4, trabalhou, ele entrou no gozo do Senhor e administrou no reino do Senhor 4 cidades. Mas o que enterrou, porque fez de qualquer jeito, embora fosse um crente talentoso, era o que tinha menos talentos, mas tinha. Não entrou no gozo do Senhor, porque fez de qualquer jeito. Diz o teu vizinho: não faça de qualquer jeito. Não faça de qualquer jeito. Ele veio. Então, 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ainda tem a ver com a forma que se faz. As insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. Por que elas não levaram azeite, gente? Porque fazem de qualquer jeito. Não é verdade? As prudentes levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Por que as prudentes levaram azeite? Porque elas não fazem de qualquer jeito, elas fazem com excelência. Aquelas insensatas, gente, são aquele grupo de crentes que sempre dão desculpa para tudo. Você já espera, não se preocupe. 10 vezes você fizer qualquer coisa, 10 vezes você vai ouvir uma desculpa. Por quê? Porque é o modo dele agir, é o modo dele fazer, sempre vai ter uma. Então você já fica esperando. Qual será dessa vez a desculpa do insensato? O que será que o insensato vai dizer dessa vez? Porque ele vai sempre ter uma desculpa. Talvez as 5 nécias demoraram muito no banho. Talvez elas acharam que o Senhor não vai demorar, então vai dar esse pouquinho que eu tenho. Talvez elas dedicaram mais tempo para se vestir, porque, ia ter muita gente para vir naquela festa, tinha que estar bem na fita, né? Mas elas não levaram o azeite, levaram a lâmpada, porque fazia parte do cerimonial as virgens entrarem com as lâmpadas tinham que estar acesas, mas para a lâmpada estar acesa tinha que ter azeite. 5 levaram e 5 não levaram. Tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Gente, Jesus, o noivo, ele virá assim. Mas nós sabemos, e eu vi muita gente que começou com uma chama muito grande na sua fé. Isso é bom. Isso significa que o Espírito Santo realizou uma obra maravilhosa. E que obra maravilhosa, gente,
É a obra do novo nascimento, não é? Dia em que o Senhor nos chamou, que dia maravilhoso, que dia inesquecível, né? Que envolvimento foi aquele. Falo além da emoção. Às vezes acontece uma palavra muito forte, cheia de coisas, e a gente vai emocionado, mas além da emoção, aquilo que perdura durante um bom tempo, aquela certeza de que nós não somos os mesmos, de que algo mudou dentro do nosso coração, de que realmente nós fomos chamados. Experiência maravilhosa. E você olhar para o mundo e dizer: eu não sou mais daqui. Não sou mais daqui, agora existe outra realidade. Algo mudou dentro de mim, ainda que não tenhamos explicação. Não dá para explicar. Sabe, aquele negócio de te encontrar foi tão bom, eu não tinha paz nem prazer, me sentia muito só, sem ter mais razão para viver. Encontrar me mostrou tudo, né? Eu não posso mais viver longe de você e tal, tudo bem. Começaram com essa chama maravilhosa, mas gente, a vida continua, a família continua, né, mãe? A sogra é a mesma, os sobrinhos não mudaram, o patrão é o mesmo, e aquela colega de trabalho, ai meu Deus, continua perseguindo, e agora mais ainda porque você é irmão. E aquele irmão que me persegue e me maltrata, né? E o tempo vai passando, e as várias situações da vida vão fazendo com que a chama pareça que vai apagando um pouquinho. Aí aquele irmão que agora eu vou ganhar tudo, vou ganhar muitas almas para Jesus, eu vou chamar todos os meus amigos, e agora vai ser assim, então daqui a pouco, sei nem se eu vou, sei nem se eu continuo. Hoje fantástico vai ser tão bom. Não sei se o culto vai ser tão fantástico assim. Aí começa, mas só hoje, Deus, só hoje, Senhor. Sei pra quê? Todo domingo, não sei pra quê, não sei pra quê. Deus me entende, sabe? Esse negócio de Deus me entende. Entende. Ele entende tanto. Ele sabe o que é sabedoria e o que é tolice. Não tem noção. Sabe, gente, parece que para muitos a chama vai apagando, alguns cochilam. Mas existem duas maneiras de dormir. Amém? Existem duas maneiras de dormir. E nós precisamos dormir como sábios e não dormir como loucos. Porque o sábio, ele dorme para descansar. O sábio, ele dorme porque sabe que suas energias precisam ser renovadas para que o próximo dia seja mais produtivo ainda. Então o sábio dorme cedo, o sábio acorda cedo, o sábio não fica longas horas diante da televisão para cansar a sua mente e não ter um bom sono reparador. O sábio, antes de dormir, ele coloca boas leituras no seu cérebro para que ele continue processando e ele continue crescendo até enquanto dorme, enquanto descansa. O sábio, ele sabe dormir. Enquanto ele dorme, ele mantém a sua reserva de azeite. O louco, ele dorme de qualquer jeito. O louco, ele gosta até às vezes de virar à noite para passar o dia cansado. O louco, ele não respeita o seu corpo, ele não respeita os seus limites. O nécio, ele vive a vida realmente loucamente, desperdiçando energia, desperdiçando tempo, desperdiçando talento. O louco, ele sempre desperdiça tudo, desperdiça oportunidades. Louco. Dormiram todas, mas enquanto as sábias dormiam, elas tinham
as suas lamparinas acesas. E à meia-noite ouviu-se um grito. Ah, quem dera fosse hoje esse grito. Gente, meia-noite. Talvez fosse a hora menos provável para uma festa, sim ou sim. Normalmente as festas começam 8 horas, né? 8 horas. Aí tem gente que chega 8h30 para não ser o primeiro, né? Aí 8 horas normalmente está começando as festas, vai até meia-noite, né? O buffet normalmente é contratado 4 horas ali, não, pessoal? Então, mas aqui não, essa festa começou meia-noite. Sabe que teve gente que nem esperou? Ah, coisa mal organizada, não? Eu lá vou esperar esse negócio, né? Tem gente que se desvia, não tem, pessoal, e desiste de esperar. As 10 virgens esperaram. Entenda uma coisa, as 10 aqui estão lá esperando. As 10 chegaram até a hora que alguém disse, lá vem ele. Ouviu-se um grito, eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Chegou a hora, as 10 estão lá. É a hora de ir ao encontro do noivo. Então elas tinham que sair, chegar lá no portão, iam entrar, e toda aquela cerimônia. Quando as virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas, vamos lá, vamos acender, vamos lá para ir no noivo. As sacerdotes disseram, dai-nos o nosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. A hora do noivo chegar para lá, o paviozinho está apagando. E a das sábias, coisa mais linda, eu faço de luz. As outras se esgotando na hora do encontro. Na hora do encontro, iam chegar lá, não ia ter mais fogo, ia estar tudo apagado na hora de chegar diante do portão. Aí ele disse, dá de vocês, me dá um pouco do azeite de vocês para colocar na nossa lâmpada. Vamos lá, sejam bonzinhos para a gente, irmão, vamos lá, irmão, vai, irmão, por favor, irmão, ora por mim. Ora no meu lugar. Oh, irmão, prega aí para mim, irmão, prega aí para mim. Diz alguma coisa para mim da palavra de Deus. Querem fazer isso. É crente, sabe ler, sabe falar, tem a mente ajuizada, é débil mental, sabe andar, mas quer que outra pessoa dê da sua energia para ele, dê da sua fé para ele, dê de tudo que tem na vida espiritual para ele, coloca toda a responsabilidade em cima dele. E dê do seu azeite. Azeite, gente, é o Espírito Santo de Deus. Cada um tem sua porção. Você é responsável pela sua porção de ser cheio do Espírito Santo. Eu não posso ser cheio do Espírito Santo por você, eu posso ser comigo. A minha porção é a minha porção. Eu não posso dar para você. Não dá. Os sábios, muitos sábios disseram, não dá de tirar a falta para nós, mas nem dá, gente. Mas tem muita gente que suga de outra pessoa. Tem gente que fica só sugando de outro, sugando. Em vez de um fortalecer o outro, aquele que gosta de sugar está enfraquecendo o outro. Cuidado, seja sábio nisso também. A responsabilidade é individual. Cada um deve fazer a sua parte para ter o seu azeite. As sábias, muito sabiamente, disseram, vão ao mercado, comprem para vocês. Existe a maneira de você ser cheio do Espírito Santo por você. Pague o preço.
correr. Você não pode se cansar porque ele está demorando. Sabe, gente? Às vezes o corre-corre da vida, dia a dia, problemas que vêm, dificuldades, atritos, coisinhas, vai fazendo muitos se cansarem e pararem de buscar o azeite. E sabe, descobri uma coisa nessa caminhada cristã até aqui, em todos esses anos. Tenho amadurecido bastante. Durante muito tempo eu procurei, neciamente, quis ser forte por todo mundo. E não dá. Muitas vezes, tantos me sugaram. Não tem condição. Sabe? Às vezes a gente precisa. Parece que essas virgens foram frias com as outras. Eu trago o meu. Vá lá, compre para você. Vá no mercado. Mas Jesus estava ali na porta. Por que elas não deram? Gente, uma coisa é o relacionamento com o perdido. O perdido que não tem Deus. Já passei madrugadas aí. Mês passado eu quase bato no carro, levando um para se recuperar em algum lugar. Mas eu era perdido que precisava ter um encontro com Jesus e precisava deixar sua vida de pecado. Aí não tem hora, não tem tempo. Estava com um bebê pequeno chorando em casa e minha esposa lá disse: olha, eu vou chegar um pouco mais tarde hoje porque eu vou fazer uma coisa que eu preciso fazer. E isso não precisa contar. Perdido. Agora o crente que não quer pagar o preço, que não quer se encher, quer tirar de mim, não dá, gente. Você precisa fazer sua parte. E enquanto ele não voltar ainda, dá tempo de se encher, gente. E se for agora, você vai ter suficiente? Você vai ter o azeite aí suficiente? Que azeite é esse? O Espírito Santo. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Aqui no grego, esse texto foi escrito em grego, a palavra embriagar está no sentido de encher, tomar demais, em excesso. E aqui encher é a mesma palavra. É como se diz: embriague-se do Espírito. Encher a cara, enche a cara do Espírito. Tome do Espírito até ficar bêbado. Quando achar que já está bom, peça a saideira, meu irmão. Você entende o sentido? Tem gente com o Espírito, que esse culto está demorando. Pastor, hoje está demorando demais na palavra. Eu gosto quando ele fala bem rápido, isso não termina. Hoje é para ter a saideira. Você está aí para rua, me dá aí, mãe. Espírito, eu quero mais. Até virar noite. Não é nada no Espírito. Sabe? Mas ele dá uma receita, né? Como é que se enche? Falando entre vós, em salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. E o que é melhor, sempre dando graças por tudo a Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem mais, outra detalhe da receita, essa é a mais difícil. Sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Olha a receita: falando, dando graças e sujeitando uns aos outros. Falando, os salmos e hinos espirituais, salmodiando no coração, dando graças em tudo ao Senhor e sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. São 3 ingredientes da receita para sermos cheios do Espírito. Ou seja, vamos pensar agora no contrário. Se eu, volto no versículo
2 versículos atrás, 19. Se eu não falar salmos e cantos espirituais e não cantar salmodiar o Senhor no coração, eu vou estar falando o quê? Reclamando, né? Eu vou estar falando coisa ruim, eu vou estar criticando os outros, né? Eu vou estar falando coisa ruim, não é coisas boas, salmos do Senhor. Então isso significa que eu não vou me encher do Espírito, significa que eu vou encher-me da carne. Aí é o que a Bíblia chama de maledicência, é fofoca, né? Quer falar mal do outro, criticar o outro, julgar o outro. Sempre, queridos, que nós temos algum erro, alguma falha que nós não queremos assumir, que nós queremos fugir, é muito típico a gente começar a enxergar problema na vida das outras pessoas. Se você tem alguma coisa na sua casa que você não quer ver, você olha as coisas na casa do outro. Ah, fulano é tão assim, fulano é tão assim, fulano é tão assim. Se você parasse, você ia ver tanta coisa na sua casa para consertar, que não iria ter tempo de olhar para a casa do outro. Tem tanta coisa na sua vida para consertar, que se você tomar a atitude de começar a ir consertando coisa por coisa, você não vai ter tempo de ver falha na vida da outra pessoa. E deixa eu falar, quem anda consertando a sua vida, na verdade, olha de forma diferente para a vida do outro. Você olha como uma forma de ser uma pessoa que pode ajudar, e não alguém que vai apenas apontar, criticar e condenar. Todo mundo que faz isso, na verdade, está cheio de erros mascarados, e isso é uma forma de mascarar os erros. Você tem tido atitudes assim, comece a analisar do que é que você está fugindo, de qual confronto você está fugindo da sua própria vida, que você se consegue se ficar feliz, ficar bem quando encontra problema na vida da outra pessoa. Então, o contrário também do próximo versículo, dando graças por tudo a Deus Pai, é reclamando por tudo. Aquele que reclama de tudo não se enche do Espírito. Quem vive reclamando da vida, reclama, não está cheio do Espírito, está faltando azeite. Quem vive reclamando da vida, reclama da igreja, reclama de casa, reclama da mulher, reclama do marido, reclama do chefe, reclama do amigo, reclama da sogra, reclama. A vida é reclamar, sempre está reclamando. Ali é muita carne. Ô churrascada que vai lá. Muita carne. Carne podre, carne fértil. Nós devemos, para nos encher do Espírito, o ingrediente é sempre dar graças por tudo a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, pastor, ninguém é de fé, né? Não, gente, tem que ser virgem e sábia. A virgem sábia, ela usa esses dois ingredientes. E o terceiro ingrediente é sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. A gente que acha que isso é se humilhar, é se rebaixar. Mas nós, para nos encher do Espírito, nós precisamos aprender a nos sujeitar uns aos outros. Por que não observar um ponto de vista? Será que o outro não pode estar certo e eu equivocado? Por que eu sempre tenho que ter razão e por que sempre tem que ser do meu jeito? Para nos encher do Espírito, nós precisamos aprender a olhar as coisas no ângulo da outra pessoa e nos sujeitar. E assim, ao invés de ser estar cheio da carne, nós vamos estar cheios do Espírito. Amém, queridos? Encher do Espírito, isso é o azeite. É o azeite que não pode faltar. Vocês acham que para fazer essas três coisas existe um preço a ser pago? Existe uma renúncia a ser feita? Existe algo que precisa ser tirado de nós? É o preço. A sábia disseram: vão ao mercado, compre para você. Vamos lá. Sabe o que acontece hoje? Faz tempo que eu estou com essa inquietação. Eu disse que hoje nós iríamos conversar sobre isso. Eu quero ver uma igreja cheia de Espírito. Os crentes hoje parecem aqueles lá. Eles querem vir na frente. E o pastor cheio da unção, com aquele bom, aquele pregador, pegar o seu paletó, dar uma rodadinha e dizer: recebe! Pega outro pé. Estou cheio. Com 5 minutos de oração está cheio. É uma vida, né? É um dia a dia, quando acorda, quando vai trabalhar, quando se relaciona com as pessoas. Esse é o preço. Aí vem o outro cara, coloca a mão e pá, cai no chão. Momento maravilhoso.
maravilhoso. Quero dizer, essas coisas são momentos bons, gostosos, mas iludem. Você entende o que eu quero dizer? Uau, hoje eu me enchi do Espírito. Aí chego em casa, vai gritar com a mãe, a vida na segunda-feira continua a mesma. Encheu não, continua o mesmo carnal. Você entende? Passou por um momento emocional maravilhoso, mas se não houve uma mudança, não parou de reclamar, não está com louvor nos lábios e não está se sujeitando aos outros, continua o mesmo carnal. Foi apenas uma experiência. Não foi o vaso sendo cheio do azeite. Você entende? Sim ou sim? Eu digo isso que eu fazia demais. Vocês lembram? Sempre terminava os cultos chamando todo mundo, que era uma oração, não sei o que, né? Para muitos era tudo. Nós precisamos ter uma consciência de uma responsabilidade diária que precisamos ter na nossa vida de crescimento, para sairmos do emocional e entrarmos na prática, de verdadeiramente sermos uma virgem com a lamparina cheia de azeite, que não dependa de ninguém, que não dependa da unção de ninguém. Eu tenho a minha unção porque eu comprei. Eu tenho meu azeite, é meu, porque eu comprei. Eu pago o preço todo dia. É o preço de si. Eu trabalho, eu estudo, eu acordo mais cedo, eu leio minha Bíblia, mas eu leio todo dia. Quem não lê todo dia, quem não tem um horário para ler todo dia, queridos, não está se enchendo do Espírito, não. Ah, não. E essa desculpa de eu não tenho tempo é desculpa de preguiçoso, que é nécio. Eu não oro porque a minha vida é muito agitada. Nécio, preguiçoso. E se enquanto não colocar esses ingredientes na sua vida, para que você tome o rumo do crescimento, nunca vai ser um cristão cuja luz está brilhando. A luz das virgens tem que brilhar, e não tem que brilhar só por um momento, tem que brilhar até a vinda do Senhor. Aquelas loucas, o Senhor estava voltando e a luz apagou. Brilhou até por um tempo permanente, mas a luz apagou. Teve uma hora que apagou. Por que apagou? Porque não tinha azeite suficiente. Tinha que pagar o preço. Temos que pagar o preço, irmãos. Nós somos pouquinhos que trabalham e fazem alguma coisa. Pagar o preço de todo mundo, isso não existe. Cada um tem que pagar o seu preço. Sabe por quê? Porque no final não vai ser meia dúzia que vai ter um encontro com o Senhor, que vai precisar prestar o seu relatório. São todos, e é individual. Você entende? Você vai fazer o seu